Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 22 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se puder deixar o like no vídeo, vai ajudar muito. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Seguimos com uma grade mais fraca nessa semana de data FIFA, porém nessa quarta-feira começamos a ter um pouco de jogos já de seleções, principalmente aqui na Copa das Nações Africanas, as eliminatórias dessa competição. Eu vou começar ao meio-dia então nesse jogo entre Benin e Ruanda e eu vou pedir licença para vocês para utilizar o radar esportivo, o SofaScore e o FlashScore para conseguir angariar o maior número de informações. Afinal de contas eu estou gravando um pouco antes e as cotações às vezes não estão disponíveis em todos os lugares, né? E em cima das cotações é que a gente baseia um pouco do nosso planejamento. A gente consegue ver que o Benin tem uma cotação abaixo de 2, uma cotação de favorito dentro de casa, e o Ruanda está com uma cotação acima de 3,80, próximo de 4. Esse é o grupo L dessa competição: Senegal, Moçambique, Ruanda e Benin. E o Benin, que é o favorito, já começa a ter um pouco de dúvidas por aqui. O Benin é favorito, porém vem de 2 derrotas seguidas, né? 1 gol apenas marcado e 4 gols sofridos. Ele perdeu fora de casa para Senegal por 3-1, apesar de ter marcado um gol em Senegal, que é uma equipe muito forte no continente africano. Perdeu por 3 gols e perdeu para o Moçambique dentro de casa por 1-0. Ruanda, nesse mesmo campeonato, obviamente, perdeu para Senegal dentro de casa por 1-0, ou seja, só tomou um gol de Senegal, que é uma equipe muito forte, e fora de casa empatou com o Moçambique em 1-1. Então tem um mercado favorecendo muito o Benin pelo fato dele jogar dentro de casa, dando uma cotação aqui abaixo de 2. Eu tô achando um pouco exagerado, tá? Porque se a gente pegar os últimos confrontos do Ruanda, é uma equipe que sofre poucos gols, é uma equipe que tem uma característica mais under. E quando a gente pega os jogos de Benin, a equipe vem de 5 derrotas seguidas e tem uma facilidade muito maior de sofrer gol. Então eu tô achando que essa cotação mais baixa aqui do Benin é muito mais pelo fator casa. Seria a única justificativa. Se a gente utilizar aqui o radar esportivo, ó, o Benin concedeu primeiro nas últimas 4, confirma a informação de que é uma equipe frágil defensivamente, e o Ruanda teve o under 3,5 nas últimas 6. Inclusive, essa competição da Copa das Nações Africanas, tanto a fase de eliminatórias quanto a fase normal da competição, ela é bastante under, tá? A gente tem esse costume. Utilizando o PDF de apoio, os dados não são tão bons assim, porque a gente não tem tantos jogos ainda, mas a gente já consegue ter algum tipo de informação por aqui. Olha só, o Benin saiu na frente em 25% dos jogos que fez dentro de casa, o Ruanda não sai tanto também. O Benin falhou em marcar em metade dos jogos e em 25% dos jogos não sofre gol. O time do Ruanda fez mais jogos nesses últimos recortes que a gente pegou aqui, falhou em marcar em 33%, ou seja, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Eu tenho uma leve diferença no número de gols marcados e gols sofridos. Não dá para ver nenhuma discrepância, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Acho que o destaque negativo para o lado do Benin é que ele perde metade das primeiras etapas, mas no segundo tempo ele corrige e passa a não perder nenhuma. Só que aqui a gente tem um número de análise muito pequeno, um número de jogos muito pequeno, e a gente não pode se deixar influenciar tanto aqui por esses jogos assim recentes para utilizar essa questão de porcentagem na análise. O que eu estou vendo de oportunidade, utilizando essa análise assim um pouco mais rasa, lembrando que eu não tenho um conhecimento tão grande, né, das seleções, aliás, tão grande não, tenho um conhecimento bem raso, eu consigo olhar para essa odd do Benin e desconfiar um pouco. Se você é trader, eu já conferi na Betfair, esse mercado vai a live, talvez ele tenha uma liquidez bem grande, porque as pessoas vão evitar o segundo jogo aqui do Serra Leoa, já vou falar sobre ele, então você pode sim trabalhar aqui correção de preço. Se Ruanda começar muito bem, não tão defensivamente, né, também propondo alguma coisa de jogo, disputando bola, finalizando no gol, a gente pode ter uma correção aqui dessa cotação do Benin, tá? Essa correção de preço pode ser bem interessante. Agora, se o Ruanda, que é um time mais sólido defensivamente, passar só a se defender, aí, obviamente, essa situação de correção vai ser um pouco mais complicada. Se você é punter, eu vejo 2 oportunidades por aqui. O primeiro seria especular alguma coisa de handicap a favor de Ruanda, tá? Com uma odd de 4, é um cenário muito parecido com o de ontem no Água Santa com Red Bull Bragantino. Eu tinha comentado com vocês que eu não estava entendendo uma cotação tão alta do Água Santa. O jogo até começou mais pegado, o Red Bull Bragantino fez o primeiro gol, o Água Santa conseguiu empatar e conseguiu defensivamente de novo se mostrar um time muito capaz, muito organizado, mesmo tendo a expulsão, depois também continuou ali com 10 contra 10, né? O Red Bull Bragantino também teve uma expulsão. Então eu vejo um cenário parecido, apesar
apesar de não conhecer tanto o Ruanda, eu acho que essas cotações aqui poderiam estar mais justas. Por isso, pode ser que haja algum valor em trabalhar algum handicap positivo a favor do Ruanda, tá? Mas aí, obviamente, é por sua conta e risco. Em relação à precificação, eu não sou um pleno conhecedor dos mercados de handicap, meu trabalho é muito mais no live, no trade, mas eu acho que provavelmente você que tem mais conhecimento pode encontrar algum valor por aqui. Outra situação que pode ser interessante é o under 3,5. De novo, vocês vão fazer chacota aqui comigo. Eu lembro que eu comentei a possibilidade de ter um under 3,5 no espanhol ontem, no jogo entre Eibar e Mirandês, e eu comentei, existe embasamento para esse under, mas eu trabalharia no over, não indicaria o under. E saiu 5 gols, né? Então é batata. Só que aqui, de novo, para uma competição da Copa das Nações Africanas, eu não vejo tanta incidência de over assim. Se você pegar a última competição, você vai se assustar da quantidade de 0-0, 1-0, 1-1 que tinha. É uma possibilidade, tá? Mas a minha melhor dica que eu posso te dar por aqui é, se você já vai trabalhar em live, se você tem a oportunidade de acompanhar esse jogo na hora do almoço, né? Até você que está às vezes trabalhando hoje, mas no seu almoço, se você conseguir acompanhar em live e verificar um pouco do ritmo do jogo, vai ser mais fácil tomar essa iniciativa. Se for um jogo muito aberto, dá para você trabalhar over 1,5, vai estar com uma odd lá em cima, mas se for um jogo bem truncado, esse 3,5 pode ser bem interessante para um cenário de poucos gols, mas ainda assim, eu acho que o Ruanda pode segurar aqui a equipe do Benin. Às 2 horas ainda nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas, nós temos Serra Leoa contra São Tomé e Príncipe, uma cotação aqui começando por volta de 1,08, talvez na Betfair a gente tenha essa cotação próximo de 1,15, pelo que eu acabei de ver aqui, deixa eu conferir, 1,17, né? Talvez a gente tenha até essa odd um pouco mais alta aqui na Betfair. Isso vai proporcionar pra gente uma oportunidade de trabalhar esse jogo em back favorito no primeiro tempo. Não que o Serra Leoa seja assim um super time, mas o adversário é bem fraco. Utilizando aqui o grupo, a gente tem o Serra Leoa com 2 jogos, 1 derrota e 1 empate, 3 gols marcados, 4 gols sofridos. O São Tomé e Príncipe tem 2 jogos, 2 derrotas, 1 gol marcado, 15 gols sofridos. Da onde vem esse saldo tão negativo assim? São Tomé e Príncipe perdeu para a equipe da Nigéria por 10-0 na última partida. Foi no meio do ano passado, o ano de 2022, também vinha de um 5-1 para Guiné-Bissau, 3-1 para Gana, 2-0 para o Sudão, 4-2 para a África do Sul, e assim vai. Então é uma equipe frágil pra caramba defensivamente. E a equipe do Serra Leoa não é também um excelente time, mas consegue vencer os seus joguinhos aqui contra Cabo Verde, venceu por 2-0, venceu a República do Congo, venceu a Libéria, então é uma equipe que tem um pouco mais de poderio ofensivo. São Tomé e Príncipe vem de 14 derrotas seguidas e tomou gol em 16 partidas seguidas. Tanto nos jogos do Serra Leoa quanto nos jogos do São Tomé e Príncipe, a gente teve o over 2,5 com bastante incidência. 5 dos últimos 6 jogos do Serra Leoa e 4 dos últimos 5 jogos do São Tomé e Príncipe. Além disso, São Tomé e Príncipe sofreu gol foi o primeiro a conceder em 6 das últimas 8 partidas. Então realmente isso confirma esse favoritismo todo. A gente pode até usar aqui os últimos jogos como parâmetro, mas vocês vão ver que a gente tem poucas informações. Eu acho que utilizar o PDF de apoio aqui não seria tão cabível assim. Se você é trader, eu te indico ficar de olho nesse back favorito no primeiro tempo. A gente tem uma cotação aqui subindo, próxima de 1,20. Eu acho muito provável que o Serra Leoa não tenha tanta qualidade técnica como a gente costuma buscar numa cotação de 1,20, ou seja, talvez não seja um time que consiga manter a bola no campo ofensivo com tanta qualidade no passe, talvez não seja uma equipe que consiga fazer uma marcação-pressão pós-perda tão boa como a gente vê no cenário europeu, mas a gente tem que saber dosar. É muito provável que o São Tomé e Príncipe seja uma equipe também muito, muito fraca, que dê muito espaço. Então, se houver ali qualquer estagnação de mercado para você trabalhar esse back favorito no primeiro tempo, seria bem interessante você ficar de olho nisso, tá? Se você é Panther, tem 2 cenários que eu gosto de te indicar por aqui. O primeiro é a vitória do Serra Leoa, e aí você pode talvez pegar ou essa cotação um pouco mais alta no live, Serra Leoa está com dificuldade de marcar, sua cotação vai subindo, 1,20, 1,30, 1,40, você pode pegar ali próximo de 1,50, seria bem interessante. Outra situação, você pode trabalhar com um handicap negativo para o lado do Serra Leoa, talvez o menos 1, 1,5 ou o 0,25, 0,5, né? Como eu falei, eu acho que é mais na sua precificação. Mas o cenário que eu gosto bastante por aqui é o mercado de gols. Talvez o over 1,5 esteja muito esmagado porque a gente tem um super favorito. E o over 2,5 pode ser interessante. Se você conseguir uma odd do over 1,5 melhor, acima ali de 1,25, pode pegar o over 1,5, eu gosto bastante. Se tiver uma odd muito baixa, abaixo de 1,15,
aí você pode talvez explorar o over 2,5. É uma cotação mais alta, mas também é um cenário bem cabível, dado a fragilidade da equipe visitante. Às 2h45, na Liga dos Campeões Feminina, nós temos o confronto entre o Lyon, o maior campeão dessa competição, contra o Chelsea. O Lyon, das últimas 7 edições, venceu 6. O Chelsea também é uma equipe muito forte, mas aqui a gente tem, obviamente, o Lyon sendo o time a ser observado. Porém, a gente consegue ver a cotação aqui, ó, o Lyon está a 2,23 e o Chelsea está próximo de 3. Isso quer dizer que para você fazer com que as meninas do Lyon tenham uma odd acima de 2,20, você tem que ser uma equipe muito forte, e é isso sim que o Chelsea consegue ser. Os últimos jogos, por exemplo, só alguns informativos: 9 vitórias seguidas do Lyon, 3 vitórias seguidas do Chelsea, nenhuma derrota para o Lyon nos últimos 11 jogos, mais de 2,5 gols nas últimas 4 das 5 partidas que o Lyon fez e mais de 2,5 gols nas últimas 7 das 9 partidas que o Chelsea fez. Ambos foram o primeiro a marcar nos últimos 9 jogos consecutivos. O Lyon venceu 6 dos últimos 6 primeiros tempos e o Chelsea venceu 8 dos últimos 9 primeiros tempos que fez, tá? Então são equipes muito fortes. Os últimos 3 confrontos entre eles, 2-2, 1-1 e uma vitória aqui do Lyon por 2-1. Então o Lyon não perde para o Chelsea há 3 partidas e nos últimos 3 confrontos diretos nós tivemos aqui o ambas marcam entrando. Sei que tem muita gente que não trabalha a Liga dos Campeões Feminina, mas pode ser uma boa oportunidade, principalmente de liquidez. Já vi na Betfair, vai à live, provavelmente vai ter uma liquidez aqui considerável. A gente pode até utilizar o PDF de apoio só para contextualizar o que eu falei, para você ver a quantidade de cor verde presente aqui na análise, né? O Lyon sai na frente em quase 90% dos jogos, o Chelsea também em quase 90%, as duas equipes falham pouquíssimo em marcar, a defesa do Lyon é melhor, o ataque do Chelsea é levemente melhor, as duas equipes fazem um excelente primeiro tempo, o segundo tempo da equipe do Lyon parece um pouco mais sólido, com menos gols marcados em relação ao adversário, mas mesmo assim me parece ser um confronto assim bem parelho. Se você é trader e quiser trabalhar esse jogo na Betfair, ele vai à live, então pode ser interessante você ficar de olho aqui em correções de preço, se tiver obviamente uma liquidez mínima, né? Uma liquidez decente. Se você é punter, eu aconselho você ficar de olho talvez nessa dupla chance do Lyon, porque quando entra nessa fase de mata-mata, a equipe do Lyon é muito forte. 6 títulos conquistados nos últimos 7 torneios não é para qualquer equipe, então dá para ficar de olho nesse dupla chance do Lyon. E eu gosto muito também de pensar numa situação para gols, já que a gente teve o over 2,5 em 7 de 9 do Chelsea, em 4 de 5 do Lyon. A gente pode explorar aqui o over 1,5 com uma cotação acima de 1,30 e também, se você for um pouco mais ousado, o over 2,5. Lembrando, o ambas marcam também saiu nos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes. Às 16h45, um amistoso entre a Irlanda contra a Letônia. E amistosos é mais complicado ainda do que você trabalhar uma eliminatória, seja para a Eurocopa, seja para a Copa das Nações Africanas, porque tem muito teste envolvido, pode ter várias substituições, a gente pode não ter o time titular de fato tão empenhado, mas já é uma opção. Você pode ter para trabalhar por aqui. Eu tenho um favoritismo da Irlanda com 1,30 de cotação. Aqui na Betfair a gente tem uma cotação próxima de 1,35, tá? E eu tenho uma Letônia próximo de 12. O nível de enfrentamento dessas duas equipes é diferente, né? Enquanto a Irlanda enfrenta Noruega, Escócia, Ucrânia, Armênia, Bélgica, eu tenho uma Letônia enfrentando aqui Andorra, Moldávia, Liechtenstein, Liechtenstein de novo, né? Azerbaijão, Kuwait, Gibraltar. Então é um nível de enfrentamento um pouco diferente, talvez por isso a gente tenha uma cotação tão baixa. A gente pode utilizar o PDF de apoio nos últimos jogos, mas lembrando, são enfrentamentos diferentes, então a gente vai ver aqui a Letônia tendo o mesmo número de iniciativas saindo na frente, as duas equipes falhando em marcar na mesma situação, a Letônia tendo até uma defesa melhor, primeiro tempo muito parelho, segundo tempo a Letônia também tendo melhores números, mas como eu falei para vocês, são níveis de enfrentamentos diferentes. Se você é trader, como esse jogo vai à live, se tiver uma boa liquidez e a gente conseguir identificar uma boa intensidade da Irlanda, realmente empurrando a Letônia para trás, uma condição muito boa para você trabalhar aqui em bag. O maior problema, obviamente, é a liquidez. A gente vai ter uma liquidez dividida, por mais que a gente tenha um dia mais fraco em relação à grade de jogos, provavelmente os amistosos não vão chamar tanta atenção assim das pessoas, então tome um pouco de cuidado. Se você é punter, eu acho que pensar, se você quiser fazer alguma coisa por aqui, pensar nessa vitória da Irlanda não é de todo mal, tá? A Irlanda tem um excelente nível ofensivo na bola aérea, é um time muito forte em escanteios, cruzamento para a área, talvez esteja com uma cotação baixa por ser amistoso. Se fosse um jogo que detém ali uma necessidade maior, né, onde você precisa vencer para se classificar, eu teria um pouco mais de confiança. Não sendo um jogo eliminatório, fica até difícil de te indicar essa vitória da Irlanda com uma odd tão baixa. Se você quiser pegar essa vitória ao vivo, assistiu o primeiro tempo, vi que a Irlanda
Irlanda amassou a Letônia, e olha que são poucas as equipes que a Irlanda vai conseguir fazer isso. Aí você pode talvez pegar uma vitória da Irlanda no segundo tempo. Desde que você trabalhe em live, tá melhor do que você já pegar essa cotação desde o início. Não vou te indicar também mercado de gols por aqui. A Irlanda não tem excelentes jogadores ao ponto de ficar goleando qualquer equipe, por mais que a Letônia tenha uma equipe talvez de nível de enfrentamento mais reduzido, então eu não tenho uma expectativa de tantos gols. O under 3,5 saiu em 8 dos últimos 10 confrontos da Irlanda e também em 8 dos últimos 10 confrontos da Letônia. Se você quiser explorar alguma coisa aqui, cotação de 1,36 para esse under 3,5 tá até muito alta, viu? Eu não sou de indicar under para vocês sabem disso. Geralmente quando eu indico under, sai 4 gols, mas é um jogo que não tem uma intensidade tão grande para gols. O que pode fazer esse jogo ter gols, e é por isso que eu não vou considerar esse under 3,5 como uma dica para você, é porque é amistoso. Então tem muito teste, tem muita substituição. A gente pode ter o time titular completamente desfacelado no segundo tempo, e aí pode ter erro de marcação e, obviamente, a gente pode ter mais gols por aqui. Então, se for trabalhar alguma coisa, trabalha no live, procura alguma coisa a favor da Irlanda que pode ser interessante. Para fechar essa quarta-feira, nós temos às 5 horas mais um jogo da Liga dos Campeões Feminina, PSG contra Wolfsburg. As meninas do Wolfsburg são muito boas, já foram campeãs, se eu não me engano, mais de uma vez, chegaram também várias vezes nas finais, acho que foram 2 vezes campeãs. E o PSG nunca foi campeão, já chegou em algumas finais, bem parecido com o time masculino, né? Vamos ser bem sinceros. Nos últimos dados dessas duas equipes, 6 vitórias seguidas para o PSG, não perde a 9 partidas e não concedeu gol nas últimas 4. Mais de 2,5 gols nas últimas 9 de 9 partidas do Wolfsburg. Foi o primeiro a marcar o PSG em 5 das últimas 6 e foi o primeiro a marcar o Wolfsburg em 9 das últimas 9. Então nós temos de novo mais um embate muito complicado por aqui. A cotação bem próxima do outro jogo entre Lyon e Chelsea. 2,40 para o PSG, 2,75 aqui para o Wolfsburg. Também é um jogo que vai a live na Betfair, que você pode trabalhar aqui correção de preço se tiver oportunidade. Utilizando o PDF de apoio também, por se tratar da elite aqui, a gente tem muita predominância de cor verde, o Wolfsburg sai um pouco mais na frente, falha em marcar na mesma situação do PSG, ou seja, em nenhum jogo, tem um ataque melhor, na minha opinião aqui, o Wolfsburg tem um pouco mais de fama também. O primeiro tempo das duas equipes é muito forte, o segundo tempo do Wolfsburg é levemente superior. Por fazer o primeiro jogo na França, obviamente o PSG tem um pouquinho de vantagem, tá? Muitos jogos sem derrota, não sofre gol nos últimos 4 jogos, porém, vai enfrentar um adversário extremamente capaz por aqui, e na minha opinião pode ser um jogo muito difícil. Das últimas 2 vezes que eles se enfrentaram foi lá em 2015, então é muito distante. Foi um 2-0 para o PSG na Alemanha, depois um 2-1 para o Wolfsburg na França, acabou passando o PSG, foi um playoff também, mas faz muito tempo. De lá para cá o Wolfsburg continua tendo uma evolução muito grande como elenco, como time, então eu não vejo assim tanto favoritismo para o PSG, por mais que ele jogue dentro de casa. Se você é trader, você pode explorar essa correção de preço, né, no live. Eu acho que a Betfair vai ao vivo para esse jogo. Não sei se vai ter uma liquidez tão boa, mas eu acho que dá para explorar alguma coisa. E se você é Panther, eu vou seguir o mesmo critério do outro jogo entre Lyon e Chelsea. Ficaria de olho no over 1,5 por aqui. Por mais que o PSG não tenha tomado gol nos últimos 4 jogos, o Wolfsburg é plenamente capaz de marcar por aqui. Eu acho que é um cenário bem mais seguro olhar para o mercado de gols do que tentar buscar alguma coisa aqui para o lado de vitórias. Nos jogos extras dessa quarta-feira, nós temos aqui no Campeonato Catarinense, quartas de final, o Figueirense perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0, vai decidir fora de casa, não temos cotação ainda, pode ser uma oportunidade para ficar de olho nesse Leper, equipe em campo ao Hercílio Luz, ou então a buscar a vitória do Figueirense, pelo menos para devolver o placar por 1-0. Na Copa do Nordeste também não temos cotações, mas eu tenho aqui um ABC que dentro de casa, no grupo B, tem 3 vitórias em 3 jogos, 7 gols marcados e nenhum gol sofrido, contra o Fluminense do Piauí, que tem 3 jogos, apenas 1 empate e 2 derrotas. Pode ser uma oportunidade para ficar de olho nessa vitória do ABC. Mais um jogo por aqui, Sergipe contra Sampaio Corrêa. Dentro de casa, no grupo B, o Sergipe tem 3 vitórias em 3 jogos, também tem um excelente ataque e uma defesa muito sólida. E no grupo A, o Sampaio Corrêa não venceu nenhuma partida, aliás, perdeu todas. Fez apenas 1 gol e tomou 7. Tá longe de ser aquele Sampaio Corrêa que a gente conhece da Série B do ano passado. E por último, mais um jogo que a gente pode ter discrepância aqui em relação a campanhas, né? O Ceará no grupo B, dentro de casa, 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados, apenas 2 gols sofridos. E o Alagoinhas fora de casa no grupo A, 3 jogos, 3 derrotas. Então, ABC e Fluminense, Ceará e Alagoinhas e Sergipe e Sampaio, a gente tem uma diferença muito grande aqui da campanha das duas equipes, pode ser uma oportunidade para ficar de olho. O último jogo, mais tarde no Campeonato da Colômbia, Milionários, que acabou de enfrentar o Galo e ser eliminado contra o Deportivo Pasto.
pode ser uma oportunidade também ficar de olho aqui numa correção de preço, alguma coisa assim, mas como eu não tenho cotação, eu prefiro não me aprofundar tanto assim, mas se você tiver acordado até mais tarde, pode ser uma opção para essa grade fraca. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, se puder deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, vai ajudar muito. Não esquece os sorteios aqui embaixo, nos comentários fixados e no primeiro link ali da descrição. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.